Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 22, versículo 35, que diz assim: lutar pela vida e pelo reino. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, sem mochila de viagem e sem outro par de sandálias, sentiste falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então Jesus o advertiu: agora, porém, quem tem bolsa pega, assim como quem tem mochila de viagem, e quem não tem espada, vende a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhe exortou: é o bastante. Amém, né? Aqui vai falar sobre preparação. Nós devemos estar preparados. Aqui fala sobre luta, né? Lutar pela vida e pelo reino. Devemos estar prontos. Devemos estar como soldados em pé. Assim como os 300 que o próprio Deus ali levantou, né? Muitos não entenderam que Deus ele foi tirando muitas pessoas. Ele foi tirando muitas pessoas. Muitos que não tinham o mesmo propósito. Muitos que estavam em propósito diferente. Muitos que não tinham entendido ainda o propósito de Deus. Então foi ali limpando, né? Deus foi separando para que eles não pensassem que era eles mesmos. Ali naquela época, os 300, por exemplo, Deus falou com eles e os 300 estavam preparados, porque já tinha sido feita uma limpeza. Mas antes eram muitos. E daqueles muitos que tinham, o Senhor foi fazendo uma seleção. O Senhor foi pondo algumas coisas ali para que eles entendessem que eles não estavam preparados. Então, o Senhor, a última coisa ali foi eles tomar água de joelhos, né? Tomar água no rio. E quando eles foram tomar, muitos se abaixavam e tomavam direto do rio. E muitos não ficavam atentos. Então ali o Senhor foi cortando aquelas pessoas que não estavam com a atenção completa, porque eles iriam morrer. Entenda, o Senhor não queria morte, mas o Senhor queria ensiná-los. O Senhor queria mostrar que não era eles que queriam vencer, mas que eles deveriam estar de pé, diante da presença do reino, diante do propósito que Deus tinha, porque Deus queria usar eles como instrumento. E assim também, Jesus aqui quer ensinar para os discípulos que eles vão ser usados como instrumento, mas eles têm que estar preparados, porque quando Jesus mandou eles ali para levar a palavra, eles foram de 2 em 2, né? E eles ali, no momento que eles foram, o Senhor falou para eles não levar nada, nem outra sandália, nem outra bolsa, nem mochila, nem comida, porque o Senhor iria suprir eles com tudo, mas que eles tivessem o propósito da palavra. Quando você está no propósito da palavra do Senhor, nada te abala, nada te vence, nada te derruba, porque o propósito não é teu, o propósito é de Deus, é o propósito da palavra de Deus. Mas quando você não está nesse propósito, você cai, porque o propósito não é para que eu e você apareça, mas é para que o Senhor apareça, para que o Senhor venha fazer transformações e mudanças e salvação de almas. Esse é o propósito do reino, salvar almas. Então, no momento em que eu e você começa a se aparecer, o Senhor corta. No momento em que eu e você começa a fazer um propósito diferente, o Senhor corta. Porque nós não estamos preparados, nós precisamos ainda nos alimentar mais, nos preparar mais. Então aqui, Jesus está falando aqui sobre luta pela vida e pelo reino. Então é necessário que lutemos. Não somente pela vida, mas pelo reino de Deus, pelas vidas que necessita, pela vida. Aqui os discípulos, Jesus está falando que ele iria ser preso, ele iria ser castigado, ele iria ali ser maltratado. Mas os discípulos não era o momento dos discípulos, então eles deveriam estar preparados para a defesa, para se defender a si mesmo, né? E aqui mais adiante a gente vai ver, né, sobre Pedro. Pedro, ele sempre está adiantado. No momento ali que ele corta, né, a orelha de um deles. Mas Jesus
Jesus fala, né, que se quisesse, os anjos do céu viriam para defendê-lo. Mas não era esse o propósito, não é defender a Jesus. Jesus não precisa de defesa, entenda. Muitas vezes o Senhor vai colocar armas na nossa vida para que possamos aprender a guerrear com elas. Armas no sentido de oração, armas no sentido de jejum, armas no sentido de levar a palavra do Senhor. Tudo isso é necessário estar preparado, estar pronto. Então é sobre isso que Jesus está lhe ensinando para os discípulos. Vocês vão levar a palavra, mas vocês têm que estar pronto. Tem que tomar cuidado, tem que estar em alerta, vigilante para que vocês não venham cair em tentação, vigilante para que o inimigo não venha derrubar vocês do propósito. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, nós nos levantamos com o propósito de servir, mas nós no meio do caminho, nós dispersamos, nós esquecemos de Deus e começamos a viver outro propósito. Quando isso acontece, o Senhor vem e nos mostra, Ele vem e nos para, porque nós saímos do propósito inicial e nós não podemos sair do propósito inicial. O propósito inicial é levar a palavra, o propósito inicial é ganhar almas para o reino. Então os discípulos já tinham ganhado almas, mas aqueles estavam em frente a uma guerra, em frente a uma batalha. E Jesus venceu aqui essa guerra, porque antes de tudo isso ele foi para o monte, ele foi falar com o próprio Deus. Ele todos os dias ele ia falar com Deus. Então as nossas guerras nós temos que entender que somos como Jesus. E as nossas guerras vão ser vencidas através da oração. As nossas guerras vão ser vencidas através do propósito que colocamos na mão do Senhor. Então é sobre isso, né? Nós devemos entender o propósito de Deus. Devemos assim levar a palavra de Cristo. Não é sobre mim, não é sobre a minha verdade, não é sobre o que eu penso, mas é sobre a palavra de Deus. Porque quando a palavra é anunciada, a palavra é a verdade. A palavra é a palavra de Deus. A palavra é a voz de Deus. Então, não tem como ir contra esta verdade, a verdade da palavra. Entenda, cada história tem dois lados. Mas nós temos que entender que na palavra de Deus, a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. Então temos que tomar muito cuidado, né? Vamos estar vigilantes, porque aqui Jesus estava falando para os discípulos: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Então temos que sim estar em vigilância, em oração, mas vigilante diante da presença de Cristo. Porque o inimigo ele vai usar quem tiver ao derredor para nos tirar do propósito, para nos tirar da presença de Deus. Ele vai usar quem dá lugar. Então devemos tomar cuidado para não sermos usados pelo inimigo, porque até Pedro foi usado pelo inimigo. Pedro que andou com Jesus, Pedro que conheceu Jesus, Pedro que esteve andando todos os momentos, Pedro que andou sobre as águas com Jesus. Até Pedro foi usado pelo inimigo. Então temos que tomar cuidado, estar vigilante. Amém? Esta é a palavra de hoje. Quero agradecer a todos e desejar um ótimo dia abençoado por Deus, diante da palavra de Deus, diante da palavra de Cristo. Palavra viva, palavra que liberta, palavra que cura, restaura e leva para o céu. Este é o nosso foco. Esta é a nossa esperança de um dia estar com Cristo. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus.